Fraco é aquele que permite que os seus pensamentos controlem as suas ações. Contudo, forte é aquele que força as suas ações controlarem os seus pensamentos. E é o que vamos dar continuidade no capítulo 7 de Esther. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então, a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Fraco é aquele que permite que os seus pensamentos controlem suas ações. Entretanto, forte é aquele que força as suas ações a controlarem os seus pensamentos. Aqui, essa frase, ela traz uma denotação ao posicionamento que Esther teve quando ela forçou as suas ações a controlar os seus pensamentos. Lembra nos capítulos anteriores em que Esther, ela, de uma certa forma, ela queria omitir a sua raça, o seu povo, por ter receios do rei Xerxes, né, de não ser mais aceita. Então, eram pensamentos que a consumiam. E ela forçou as suas ações. Lembra quando Mardoqueu ele trouxe à memória de Esther que provavelmente seria para um tempo como esse que ela foi levantada como rainha. Então as ações de Esther, elas controlaram os pensamentos, enquanto Amã sempre foi controlado pelos seus pensamentos e agiu conforme os seus pensamentos. Pensamentos de ganância, pensamentos de querer estar em uma posição, e ele já era bem posicionado
dentro do reinado de Xerxes, mas ele queria mais e mais. E isso é um sentimento de ganância, porque ele estava passando por cima da vida de outra pessoa. Aí para chegar onde? Ele queria então chegar a ser rei, como o rei Xerxes. Então, esse capítulo 7 de Esther traz para mim e para você o quão é necessário observarmos os pensamentos que nós temos. E para fechar, o rei, quando Harbona falou para o rei que Amã tinha preparado uma forca de mais de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu, olha só o que o rei falou. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Eu coloquei aqui, como eu costumo falar para vocês, que eu sempre estou escrevendo, eu coloquei aqui que nos versículos de 1 a 6, Esther nomeia o inimigo. Aí lembra que ela fala que ela e o povo dela tinham sido vendidos como escravos e escravas, e o rei Xerxes pergunta quem teria tido a coragem de fazer isso, e ela ali nomeia, ela chama Amã de perverso, e ela fala que foi Amã, o perverso. E é uma forma de eu e você refletirmos. Será que, de alguma forma, eu e você não estamos vivendo alguma situação que chamamos hora de paz, mas que no fundo ela precisa ser confrontada? Porque muitas vezes, no caso de Esther, ela precisou trazer um confronto sobre si mesma para que ela pudesse ter a coragem que ela teve para falar que Amã foi o responsável pela desgraça que estava acontecendo no povo dela. Então é necessário que eu e você venhamos a fazer essas reflexões, de olhar para o entorno, para o ambiente no qual estamos inseridos, e realmente nomear de fato aquilo que está acontecendo. Se é algo que está trazendo paz para a sua vida, e se não está trazendo paz, o que é que te tira essa paz e o que te impede de tomar uma decisão a respeito disso? Nos versículos 6 e 8, Amã cai diante da própria trama. Amã, ele tramou tanto contra a vida de uma outra pessoa que ele caiu no próprio laço que ele fez. Nos versículos 9 e 10, o golpe recai sobre o próprio Amã. E isso mostra para nós que Deus, ele não apenas nos livra do mal. Deus está sempre nos livrando, mas muitas vezes ele faz o mal desabar sobre a vida de quem armou. Então, assim como Esther, ela confiou, no tio, ela confiou em Mardoqueu, ela se deixou, Esther teve ali um coração ensinável diante de Mardoqueu e respeito diante da criação que ela teve por meio de Mardoqueu. Isso fez total diferença na vida dessa mulher. E quando ela confrontou a si própria, ela começou a tomar as suas decisões, ela começou a ter atitudes diante do cenário que ela estava vivendo. Então, forte é aquele que força as suas ações controlarem os seus pensamentos. Que hoje possamos ter ações que nos levem cada vez mais a viver aquilo que Deus tem para mim e para você.